Olá, meus amigos, bem-vindos! Eu confesso que eu já ouvi gente falar um monte de coisa sobre Jesus. Já ouvi dizer que Jesus Cristo é homoafetivo, é transexual. Escuto dizer que Jesus Cristo teve um caso amoroso afetivo com Maria Madalena, mas essa aqui é nova. Essa aqui é nova. Dizer que Jesus Cristo flertou e fez uma oferta sexual com a mulher samaritana e teve com ela uma conversa de duplo sentido. Isso aqui é novo. Mas antes, quero dizer que hoje são 25 de janeiro de 2023, e agora são 8 horas e 21 minutos. Quem falou essas heresias foi pastor Igreja Batista da Água Boa, Ed Renekiewicz. Mais uma que ele solta, mais uma heresia que ele solta. Agora, a respeito de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo flertou sexualmente com a mulher samaritana. Veja isso. De água, e ela dá sequência na conversa. Ela diz assim: como assim? Você vem me pedir água? Você é judeu, eu sou samaritano? Aí Jesus diz assim no versículo 10: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água para você, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Eu tenho uma água divina para te dar. A mulher olha para ele e fala: que conversa é essa? E água viva é um eufemismo, porque aqui a Bíblia tem trechos impróprios para menores. Aqui água viva é uma água que jorra. É um esguicho. Tem um esguicho para te dar. É uma palavra de duplo sentido. Essa mulher está querendo ver onde essa conversa vai chegar. Jesus está falando de água mesmo, ou ele está falando da virilidade dele, do sêmen dele? Está conversando com a mulher está conversando com ele. E ela diz assim: bom, o senhor não tem como pegar a água do poço. Então, dessa água aí, o senhor não está falando. Que água é essa que o senhor está falando? Que água viva é essa? Está aí mais uma heresia torpe. Isso é torpeza. É torpe, isso é nojento. Faz com Jesus Cristo o que faz com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então para a verdade, meus amigos, do Evangelho de João capítulo 4, onde ele estava pregando, e os versículos que ele usou, nessa parte da fala dele, ele mencionou o versículo 13, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. E o verso 14: mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ele torce o versículo, dizendo que Jesus estava falando de um esguicho sexual. E a forma de um flerte, de uma oferta à mulher. Jesus Cristo estava falando do nascer de novo. Jesus Cristo estava conversando com a mulher. E neste versículo, o Senhor oferece à mulher a conversão, o novo nascimento, o nascer do Espírito. Problemas daquela mulher, os problemas na vida daquela mulher tinham muito a ver com a falta de conversão na vida dela. Jesus Cristo apresenta a ela o nascer do Espírito, o nascer de novo. Lá no versículo de número 23, olha como Jesus Cristo fala do Espírito Santo para aquela mulher. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O nosso Pai do céu está procurando na terra pessoas que possam adorá-lo em espírito. Nosso Pai celestial está atrás de gente que tenha o Espírito Santo em si, para que possam adorá-lo em espírito.
Agora você consegue entender que Jesus estava oferecendo à mulher o nascer do Espírito para que ela pudesse ser uma adoradora de Deus, uma nova criatura, uma pessoa que nasceu do Espírito para poder adorar a Deus em Espírito, adoração em Espírito que transcende o local da adoração, que transcende o local do culto, que transcende o local sagrado, que transcende o templo, que transcende os lugares sagrados de adoração. Jesus Cristo estava oferecendo à mulher o novo nascimento, o nascer do Espírito, e não uma transa, uma relação sexual. Agora eu quero que você leia aqui. Gente, isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu quero que você leia aqui Marcos capítulo 3. Vamos aqui para o versículo de número 20. A blasfêmia dos escribas. E foram para uma casa Jesus e os discípulos, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando os seus parentes ouviram isto, saíram para prender, porque diziam que está fora de si. Parentes de Jesus, neste momento, no começo do ministério de Jesus, queriam prendê-lo, porque imaginavam que ele estava com algum problema mental e queriam colocar ele em isolamento. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, tinham ido de Jerusalém para a Galiléia, diziam: ele tem Beelzebu e pelo espírito dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Então os escribas começaram a dizer que Jesus Cristo estava expulsando os demônios ali das pessoas, mas fazia isso pelo espírito de Beelzebu. Jesus chamou os discípulos e explicou, dizendo: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem seu fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias, com que blasfêmia. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Isso porque os escribas diziam que ele tinha espírito imundo e pelo espírito de Beelzebu expulsava os demônios. Os escribas tinham profunda convicção que Jesus Cristo expulsava os espíritos imundos das pessoas pelo Espírito Santo. Contudo, eles queriam colocar a população contra Jesus e criaram uma narrativa, inventaram a mentira que Jesus Cristo estava fazendo aquilo pelo próprio espírito dos demônios, Beelzebu, o chefe e o maioral dos demônios. Eles tinham profunda convicção que não era aquilo, mas a si mesmos fizeram, por causa das suas motivações, mas colocar o povo contra Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus chama os discípulos e disse: há perdão, Deus perdoa todo tipo de pecado e todo tipo de blasfêmia. Mas quando a pessoa chega a esse ponto, de ter certeza que o Espírito Santo está fazendo algo, e algo vem do Espírito, e por causa das motivações más do seu coração, eles transformam esta verdade em mentira, e as suas mentiras em verdade. Quando chega a esse ponto de blasfemar contra o Espírito Santo, fazendo da verdade do Espírito mentira e das suas mentiras verdade, ele já não tem mais perdão. Ele já chegou num grau avançado de depravação e não tem mais perdão para ele. Isso Jesus falou aos seus discípulos. Agora, meus amigos, voltando aqui ao pastor. Esse pastor não teria a profunda convicção de que Jesus Cristo estava falando do Espírito Santo? Que o Santo de Deus, Jesus Cristo, estava falando da obra regeneradora do Espírito Santo no coração daquela mulher?
ia transformar a vida pecadora, já tinha vivia uma vida de depravação sexual de um tamanho. Aquela mulher já tinha tido vários parceiros, vários, quase que uma dezena, e agora o parceiro sexual dela não pertencia a ela, não era marido dela, era de outro. Jesus Cristo chega com o Evangelho dizendo: aqui está a salvação para você. A obra do Espírito Santo no seu coração, que transcende você para a vida eterna. O Espírito Santo que faz jorrar em você uma fonte extraordinária de poder a jorrar para a vida eterna, que transporta você para a vida eterna. O pastor não sabe disso, mas para colocar sua narrativa se agradável àqueles que eles ouvem, para aqueles que querem tornar a depravação sexual normal, para agradar aqueles que querem sexualizar Jesus, para agradar os movimentos homoafetivos. Ele faz isso. Agora me responda, meus amigos, que tipo de blasfêmia é essa? O pastor que sabe exatamente o que o texto diz, a palavra diz, que Jesus estava falando, a obra da regeneração do Espírito Santo no coração da mulher. E ele suplanta essa verdade para dizer que Jesus Cristo estava fazendo ali um flerte, uma oferta sexual à mulher. Que tipo de blasfêmia é essa? Deus tenha misericórdia da igreja, da verdadeira igreja, dos verdadeiros pastores, dos verdadeiros cristãos. Deus tenha misericórdia sobre os falsos cristãos e a falsa igreja. Deus traga juízo. Esse é o profundo desejo do meu coração. Não passo pano. É a Bíblia quem diz: juízo para os impenitentes, graça para aqueles que são capazes de se arrepender. Tchau, a gente se vê no próximo vídeo.